Então eu vou pedir você que abra sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 30. E nós vamos estar aí louvando a Deus e adorando ao Senhor com a leitura da sua palavra. Que essa palavra seja aplicada ou aplicável às nossas vidas. Então gostaria de pedir você que prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos compartilhar com os irmãos, tá bom? Então eu espero aí que você já tenha achado aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quero repetir: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Josafá, ele foi um rei muito abençoado. O nome Josafá significa Jeová é o juiz. E a fidelidade de Josafá ao Senhor fez grande diferença na sua vida, fez grande diferença no seu reinado, fez grande diferença no seu ministério. O reino dele foi um reino diferenciado. Josafá, ele era um rei temente a Deus. Se nós voltarmos um pouco na nossa Bíblia, capítulo de número 17, você vai perceber no versículo 6, falando a respeito de Josafá, o seguinte: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Ou seja, Josafá, ele tinha tomado uma decisão no seu coração de seguir a Deus, de temer a Deus, de andar nos caminhos de Deus. E no contexto histórico aqui do capítulo de número 20, a gente percebe que algumas nações, elas estavam querendo invadir Jerusalém. Versículo 1, a Bíblia diz que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E é interessante perceber no versículo 3, que o texto bíblico diz que Josafá teve medo. Então, você imagina as nações ao redor de Jerusalém, tentando atacar Judá, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, tentando atacar, se uniram contra aquele rei temente a Deus, contra aquele homem que temia ao Senhor, e o texto bíblico diz que Josafá teve medo. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Josafá, teríamos o mesmo sentimento, ou a mesma impressão. As nações ao redor de Jerusalém tinham se levantado para destruí-lo, para calar aquele homem que temia a Deus, para calar aquele homem que fazia, naquela ocasião, um trabalho fantástico. Josafá, ele foi um excelente governante, ele edificou cidades e fortalezas, ele construiu armazéns. Josafá foi quem criou o sistema jurídico de Judá e colocou juízes em todas as cidades fortificadas para julgar a causa do povo. E ele exortava a cada juiz, a cada julgador, diante da presença do Senhor, não aceitando suborno, não aceitando quaisquer tipos de influência. Então Josafá estabelece esse tribunal superior para resolver causas controversas, agindo com integridade e imparcialidade. E isso acabou, dentre outras coisas, influenciando as nações ao redor para atacá-lo. Então Josafá, você pode perceber isso no capítulo 17, ele tinha um grande exército, ele recebia presentes, versículo 5, aqui eu estou me referindo ao capítulo 17, e ele recebia também presentes do seu povo, ele recebia presentes de outros povos, e ele tinha grande riqueza e abundância, e ele engrandeceu o seu nome em extremo, de maneira que o seu reino, o reino do Senhor, começou a espalhar-se por aquela região. Como eu já disse, ele havia edificado fortalezas e cidades, empreendido muitas obras. Mas em algum momento da sua história, coisas ao seu redor, situações ao seu redor, tentaram persuadi-lo, a destruí-lo, a desanimá-lo da sua fé, a parar
com a obra que ele estava fazendo. Então, aqui no contexto do capítulo 20, como eu já mencionei, Moabe, os moabitas, os amonitas, os meunitas, eles se levantaram contra Judá, e diz o texto bíblico que ele teve medo. Agora, o que é interessante nós observarmos, e aí você pode anotar isso aí na sua Bíblia, você pode escrever isso na sua Bíblia, é o contraste existente entre o versículo 3 e o versículo 30. Porque no versículo 3, o texto bíblico diz que ele teve medo. Mas o versículo 30 que nós lemos diz que ele teve paz. E ele teve repouso por todos os lados. Interessante você observar isso no texto. O texto começa com um sentimento negativo na vida de Josafá. O texto começa com ele com medo, com ele temendo, com ele com dificuldades. O texto começa com ele com pavor. O texto começa com ele, com a sua alma talvez atribulada. Mas o texto termina, e o capítulo termina, com Josafá em paz, com Josafá em repouso. Se eu pudesse compartilhar com você e tirar aqui uma lição desse texto, eu falaria para você dos grandes desafios que nós temos para usufruir deste repouso que há no Senhor. Talvez a ideia desse texto seja essa que aparece aí, que é a nossa dependência e confiança em Deus, que pode gerar em nós perfeita paz em tempos de lutas e desafios. Tempos desses, como esses que nós estamos vivendo hoje, um tempo em que muitos estão com medo, o tempo em que muitos estão inseguros, um tempo em que muitas pessoas estão duvidosas em relação a tantas coisas, onde nós, em alguma medida, recebemos ataques, e aí, questão de vida pessoal, familiar, por todos os lados. Talvez isso esteja acontecendo com você, talvez você se sinta atacado por tantas pessoas, por tantas situações. Se nós alegorizássemos o texto aqui, poderíamos falar que muitos são atacados por doenças, que muitos são atacados por conflitos, que muitos são atacados por palavras, que muitos são atacados por medo mesmo da situação que nós vivenciamos. Mas o que é fato nesse texto é que no final do capítulo, aquele temor inicial de Josafá, ele é substituído por uma perfeita paz na presença do nosso Deus. Então, baseado nisso, eu gostaria de sugerir, compartilhar com você um tema para a nossa reflexão dessa manhã, que é esse que está escrito aí na realidade, no versículo de 30, repouso por todos os lados. Eu sempre comento com vocês que me ouvem aqui na igreja, que eu não gosto daquelas mensagens passo a passo, step by step, aquelas mensagens, passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4, eu particularmente não gosto disso. Mas é interessante, uma pergunta que é pertinente nós fazemos aqui é: o que eu posso fazer, o que você pode fazer para gozar, para usufruir de repouso por todos os lados? O que você pode fazer? Quais são as suas ações? Quais são as suas escolhas? Qual o seu comportamento que pode gerar uma perfeita paz no seu coração, na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento? Então, olhando para esse texto, eu aprendo aqui olhando para ele, eu percebo aqui olhando para ele, que 4 coisas que Josafá, ele fez, que ao final contribuiu para que ele usufruísse dessa perfeita paz. Quero dizer, novamente, não é aqui um passo a passo, não é aqui um conjunto de regras que a gente segue, que acontece no final aquilo que a gente quer. Seria muito bom, talvez, se fosse assim, mas não é assim. Mas olhando para esse texto, temos alguns indicativos do que Josafá fez, juntamente com o seu povo, para usufruir de paz e de segurança ao final. Então, compartilhar com você rapidamente 4 lições que podem ser significativas para você, para a sua vida. Primeira lição que a gente tira desse texto: os desafios da vida podem gerar temor, mas eu devo me dispor, primeira lição, a buscar a Deus. Sim, nós somos desafiados o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos desafiados.
Nós somos desafiados a manter a nossa casa em ordem. Somos desafiados a manter os nossos filhos bem orientados, não apenas secularmente no que diz respeito à sua educação, mas sobretudo nas questões espirituais. Nós somos desafiados a manter o nosso casamento em dia. Somos desafiados a manter a nossa igreja funcionando e ao povo de Deus unido, estando espalhado. Nós somos desafiados. São muitos desafios. E talvez você pudesse, nessa manhã, escrever num pedaço de papel quais são os seus desafios hoje. Quais são as questões que você precisa vencer, que geram temor no seu coração. Mas o texto bíblico diz, no versículo 3, que quando Josafá teve medo, diz a Bíblia, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E ele apregoou um jejum, diz o versículo de número 3, em todo o Judá. E mais, você continua lendo o versículo 4, a mesma ideia. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então veja, meus irmãos, havia uma busca de toda a população. Todos desejavam ou desejaram buscar ao Senhor. Todos desejaram no seu coração buscar o Senhor, talvez à luz daquilo que tinha acontecido lá, no capítulo de número 17, versículo 6, em que aquele líder, ele tornou o seu coração ousado em buscar a Deus. E tem uma coisa interessante que acontece aqui nesse texto, no versículo de número 13, olha o que diz a Bíblia. Todo o Judá, então ali a sequência do texto é que eles começam a buscar a Deus, eles começam a falar, eles começam a orar ao Senhor, e no versículo 13 a Bíblia diz, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Veja que coisa interessante, peço a atenção de vocês aqui, presta atenção de vocês. Os homens estavam buscando a Deus, as crianças estavam buscando a Deus, as mulheres estavam buscando a Deus e os filhos estavam buscando a Deus. Todos estavam buscando a Deus. Eu pergunto para você, aonde está a sua família quando você busca a Deus? E a outra pergunta que eu faço para você é, aonde você está quando a sua família está buscando a Deus? Primeira coisa que aconteceu nesse texto, nessa história, é que não apenas Josafá, não foram apenas os líderes, não foi aqui alegorizando, e talvez até fazendo uma brincadeira, não era o corpo diaconal do reino, os líderes que estavam buscando a Deus, não eram juízes, que ele havia estabelecido que estavam buscando a Deus. Não era um grupo seleto, um grupo diferenciado que estavam, não eram os sacerdotes. Todo o povo estava. Toda a nação estava. Percebeu? Estavam lá os homens buscando a Deus, as crianças, e também as suas crianças. E aí dá a ideia mesmo dos pequeninos, e as mulheres dos seus filhos. A ideia dos filhos dá a ideia dos maiores. A ideia que o texto passa para nós é que todos estavam buscando a Deus. E essa decisão que Josafá tomou no versículo de número 6, tornou-se-lhe, aí capítulo 17, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que é uma decisão que eu e você, nós precisamos tomar nesse tempo. Essa decisão ousada de seguir os caminhos do Senhor, essa decisão ousada de não apenas eu buscar, porque o que vai adiantar eu buscar, e a minha família ficar para trás? O que vai adiantar eu ir viver a minha vida, e eu deixar as minhas crianças, as mulheres, e os filhos maiores para trás? Todo aquele povo, ele decidiu buscar a Deus. Então eu vou usar aqui uma palavra, eu vou usar aqui uma expressão que não é comum do nosso meio, e certamente
receberei algumas mensagens de críticas essa semana, por conta do que eu vou dizer agora, mas nós, em alguma medida, não podemos, meus irmãos, nos conformar com o fato de que nós estamos na presença de Deus, e pessoas que deveriam estar do nosso lado buscando a Deus, elas não estão. Em alguma medida não pode haver um tipo de conforto, um tipo de consolo no nosso coração, uma minimização talvez dos nossos sonhos ou dos nossos projetos. Nós nos conformarmos com isso, de que algumas pessoas que deveriam estar do nosso lado buscando a Deus, elas não estão buscando a Deus. Toda a casa de Josafá, por isso eu perguntei para você, quando você busca a Deus, aonde está a sua família? Aonde estão os seus filhos? Aonde está a sua mulher? Aonde está a sua criança, as suas crianças? Agora, quando a sua família está buscando a Deus, aonde você está? Você está trancado no seu quarto, pendurado no seu telefone? Você está trancado no seu quarto, viabilizando apenas e vivendo em função apenas dos seus interesses? Você está trancado ou apático a tudo isso que está acontecendo, achando que nada está acontecendo? Então houve paz para Josafá, houve repouso por todos os lados, mas ele, o povo dele, as mulheres de Judá, as crianças de Judá, os filhos de Judá, todos eles estavam em pé diante do Senhor. Eles não estavam assentados num banco acolchoado, eles não estavam deitados na cama, eles não estavam sentados na cadeira do papai em casa. Eles estavam em pé, ouvindo a oração que o rei fazia, ouvindo o clamor que o rei fazia. Eles estavam todos juntos buscando a Deus. Então talvez essa venha a ser para nós uma primeira lição. Os desafios da vida podem gerar temor, mas eu devo me dispor a buscar com o meu coração ousado. Capítulo 17, versículo 6. Meu coração ousado de seguir os caminhos do Senhor. A segunda lição que a gente tira desse texto é que os desafios da vida, elas podem gerar temor, eles podem gerar temor. Mas eu devo me dispor não apenas a buscar a Deus, mas a escutar a Deus. Isso está escrito no versículo de número 14 e no versículo 15. Olha o que diz a Bíblia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, Benaías, filho de Jeiel, Matanias, levita, filho de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não é interessante isso? Aquele pessoal começou a buscar a Deus, eles estavam em pé buscando a Deus, a família estava buscando a Deus, as crianças estavam buscando a Deus, as mulheres, os filhos buscando a Deus. Veio o Espírito do Senhor e disse para eles: escutem, deem ouvidos ao que Deus vai falar com vocês nesse dia. Deem ouvidos ao que Deus vai fazer. Deem ouvidos àquilo que Deus vai executar, a como Deus vai operar todas as coisas. E aí eles começaram a falar: não tem mais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Amém, irmãos? Ele diz: essa peleja, essa luta, ela não é de vocês. Essa peleja, essa luta, ela é de Deus. E quando o Espírito Santo veio, o Espírito de Deus veio e falou ao coração daquela nação, certamente houve renovação na vida deles. Eles perceberam que não há batalha que um servo de Deus, que uma pessoa temente a Deus, batalhe sozinha. Não há luta que nós venhamos a lutar quando somos servos de Deus e o buscamos, que nós lutamos sozinhos. Deus lutará por nós. Então, quando o Espírito de Deus vem, e quando nós ouvimos a palavra dEle, corações endurecidos são quebrantados, pessoas se arrependem dos seus pecados,
Nós temos visto aí, acompanhado nas redes sociais, o tanto de gente que tem se reconciliado com o Evangelho. O tanto de pessoas que ao ouvirem mensagens nas mídias têm se convertido ao Senhor. Sim, quando o Espírito Santo vem, a mudança, a vida com Deus. Meus irmãos, quando o Espírito Santo vem, a sede de oração, de santificação, de conhecimento da palavra. Quando o Espírito Santo vem, há amor, há testemunho, há respeito, há consideração, há honra, há reverência, há renovação e há distribuição de dons também. Aquelas pessoas, elas começaram a orar, a clamar, e houve vida naquele lugar. Da mesma maneira que aconteceu na visão do profeta Ezequiel, no vale de ossos secos, lá em Ezequiel capítulo 37, verso 9. Diz o texto: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Uma oração, meus irmãos, que nós devemos fazer hoje. Senhor, assopra para esses mortos espirituais que convivem comigo na minha casa. Assopra, Senhor, para esses mortos espirituais que moram ao redor da minha casa. Senhor, assopra sobre a vida desses mortos, ó Deus, que não conseguem discernir os tempos e que estão com os olhos fechados para aquilo que o Senhor está fazendo. O Espírito Santo veio, o Espírito de Deus veio e disse: ouve, ouçam, escutem, dai ouvidos, ó moradores de Jerusalém, dai ouvidos à voz do Senhor. Então é bem provável que em razão dessa busca, é bem provável que em razão de aquelas pessoas ouvirem a voz de Deus, não tem mais por causa dessa grande multidão. Se você pensa que você é uma pessoa que teme a Deus, e você está vivendo sozinho, lutando sozinho, você está enganado. A peleja não é vossa, é de Deus. Versículo 17 tem um texto interessante. Neste encontro, o Espírito falando: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Então é interessante, porque às vezes nós queremos resolver as coisas consoante as nossas próprias interpretações. Às vezes nós queremos lidar com as pressões, com os temores, com os medos da vida, consoante os nossos próprios desígnios. Mas Deus diz, e assim diz o Senhor: vocês não precisarão lutar, vocês não precisarão pelejar, porque essa causa, ela não é vossa. Então, se você tem buscado a Deus, se você tem se colocado em pé diante do Senhor, se você tem clamado ao Senhor, e se você tem disposto o seu coração a buscar a pessoa do nosso Deus, e se você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, e se você acha, e você tem medo porque acha que você está lutando sozinho, você está enganado. Agora, pastor, você pode perguntar: qual é o tempo da vitória? É interessante o que Deus faz, irmãos. Que Deus apenas não nos diz, Ele não nos mostra o que Ele tem para nós. Quando Ele diz, como Ele mostra, quando Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Isso está escrito aí no texto, no versículo 16 e no versículo 17. Amanhã. Versículo 17. Nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Às vezes o que falta para nós, o que falta para mim e para você, nas tantas demandas que nós temos de lidar na vida, é que nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não no tempo de Deus. O texto revela o tempo do Senhor para aquela nação. Amanhã vocês vão ver o que eu vou fazer. Amanhã vocês vão ver como as coisas vão se dar. Amanhã você vai ver como Deus vai operar. Amanhã você vai ver como Deus vai agir. O que você precisa fazer hoje é buscar a presença de Deus e ouvir a voz do Espírito. Eu gostaria muito de ouvir um aleluia ou um amém
aí na sua casa. O que nós precisamos fazer hoje é isso, buscar a Deus e ouvirmos, escutarmos a voz do Espírito. A terceira lição que nós tiramos desse texto é que os desafios da vida, eles podem gerar temor, mas eu devo me dispor a proclamar quem Deus é. Não apenas buscar a Deus, não apenas ouvir a Deus, mas me posicionar em relação à minha fé. Sim, eu posso esperar que Deus vai fazer as coisas. Sim, eu posso dar ouvido à voz de Deus, mas eu não posso deixar de professar a minha fé. Isso Josafá fez dos versículos 18 até o versículo número 21. Eles começaram a orar, o Espírito falou com eles. O versículo 18 então diz, Josafá se prostrou com o rosto em terra. Interessante isso aqui no texto. Eles estavam em pé, anota isso aí na sua Bíblia. Eles estavam em pé para ouvir. Mas quando eles ouviram, eles se prostraram. É como aquele sinal de que eu assimilo aquilo que eu estou ouvindo. É um sinal de quebrantamento, de reverência ou de submissão. Em pé, eles ouviram. Mas quando eles acabaram de ouvir, eles se jogaram no chão e Josafá foi o primeiro. Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos os judeus e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você sabe por quê, irmão? Porque não há como eu buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, dedicar o meu coração a Deus, e não há como eu não me prostrar àquilo o que eu ouço que vem de Deus. Então todo aquele povo, eles ouvem em pé, mas eles assimilam, eles recebem prostrados, com o rosto deles em terra. E quando eles se prostram em terra, diz o texto bíblico que pela manhã cedo, versículo 20, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E ao sair ele pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. E aqui então Josafá, ele professa, ele declara a sua fé. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Eu me lembrei, quando eu estava escrevendo essa parte, do hino 417 do Inário para o culto cristão. Que segurança eu sou de Jesus. Que segurança eu sou de Jesus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ele diz, ok, você pode tomar medidas em relação à sua vida. Você pode cuidar da segurança da sua casa. Você pode tomar medidas, você deve tomar medidas em relação à pandemia, a cuidados que você deve ter, sim, você deve fazer. Mas a maior segurança, meus irmãos, que deve permear o nosso coração, é a segurança de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Porque não importa se eu vou morrer hoje, se eu vou morrer amanhã, se eu vou morrer daqui a algum tempo, se eu vou chegar aos 100 anos de idade, não importa. Isso, em última análise, em alguma medida, não importa. O que importa é que eu tenha a segurança de que minha vida está nas mãos de Deus. O que importa é que eu tenha a segurança de que se hoje o Senhor me chamar, eu serei recebido por Ele. Em seus braços estarei. É isso que importa ao final. O que importa é você saber a quem você consagra a sua vida, a quem você dedica a sua vida. Então, Josafá, ele professa a sua fé, ele proclama a sua fé. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E aí ele diz aqui no verso 20, aí no final, crede nos seus profetas e prosperareis. E aí no versículo 21, mais uma profissão de fé. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então eu queria pedir uma coisa a você. No dia que você tiver a oportunidade de professar, de proclamar a sua fé, eu diria para você, faça isso. No dia que você tiver a oportunidade de falar para as pessoas do Deus que você crê, você faça isso.
No dia que você puder falar para as pessoas que você crê num Deus cuja misericórdia dura para sempre, eu diria para você, faça isso. Eu diria para você, meu irmão, que os desafios da nossa vida, os nossos temores e a consequente paz no nosso coração, elas acontecem mediante a nossa convicção daquele ou de quem nós cremos. Essa paz, esse repouso por todos os lados, ele chega até nós, quando nós sabemos a quem nós confiamos a nossa vida. E Josafá fez isso. Ele colocou o seu povo diante de si. E ele proclamou: vocês precisam crer no Senhor. Porque se vocês crerem no Senhor, se nós crermos no Senhor, nós estaremos seguros. Ele diz: ouçam aquelas pessoas que falam para vocês, ele fala, crede nos seus profetas, e aqui profetas de Deus, e vocês serão prósperos. Não no sentido material, a meu ver, mas no sentido de segurança, mas no sentido de conforto, mas no sentido de paz e de cuidado. Então os desafios da vida, elas podem gerar temor, mas eu devo me dispor a proclamar, a reafirmar a minha fé, a falar para as pessoas aquilo que eu creio, a quem nós dedicamos nossa vida. A quarta e última lição que nós tiramos desse texto é que os desafios da vida, eles podem gerar temor, mas eu devo me dispor a louvar a Deus. Interessante que talvez isso possa parecer redundante, talvez isso possa parecer um jogo de palavras, mas é interessante como a paz que nós gozamos, como a segurança que nós usufruímos, ela acontece mediante um sentimento, um desejo de nós honrarmos e de nós louvarmos a Deus. E está escrito aqui no texto. O texto bíblico diz aqui que eles estavam louvando a Deus. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor. E aí o versículo 22, aí eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia o versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Quando aquelas pessoas, meus irmãos, eles começaram a louvar a Deus, quando eles se uniram em adoração, quando eles começaram o mesmo sentimento de serem gratos a Deus por aquela dificuldade, quando eles começaram a quebrantar os seus corações e a dizerem ao Senhor: Senhor, nós te louvamos por esse grande desafio que o Senhor nos dá. Nós te louvamos, Senhor, por essa pressão externa que nós estamos sofrendo. Senhor, nós te louvamos porque os 4 cantos da terra se levantaram contra o seu ungido aqui em Judá. E no nosso caso, talvez se levantaram contra a igreja do Senhor. Eu não sei. Senhor, mas nós te louvamos por esse aperto. Porque é nesse aperto, porque é nesse tempo de medo, Senhor, porque é nesse tempo, Senhor, de ansiedade, de insegurança, que o Senhor nos dará vitória. É nesse tempo, Senhor, em que tantas coisas estão acontecendo. É nesse tempo, Senhor, em que nós temos dúvidas em relação a tantas coisas e que nós estamos com medo. É nesse tempo que o Senhor enviará o seu Espírito, Senhor, e que nós ouviremos a sua voz, e que nós nos quebrantaremos diante da sua presença, e gozaremos da vitória que veio do Senhor. Então, aquelas nações que vieram contra Judá, elas foram desbaratadas por elas só. Não houve, irmãos, uma arma, não houve, irmãos, uma lança, uma flecha, que os filhos de Judá precisaram levantar para vencer aquela grande dificuldade. E aí então eles são desbaratados, e os filhos de Josafá, versículo 25, o seu povo acabam pegando os despojos e as riquezas daqueles que os oprimiam. E o versículo 27 diz assim: voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles,
tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes e harpas e trombetas para a casa do Senhor. Ah, Senhor, nós ainda vamos ver esse dia em que o Senhor trará de volta o seu povo para a sua casa, Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor com a bateria, com teclado, com piano, com violão, com contrabaixo. Senhor, nós vamos ver esse dia em que o Senhor trará o seu povo para a sua casa, Senhor. E nós louvaremos com os nossos coros ao nome daquele que dá segurança para nós. E foi isso que aconteceu com Judá, meus irmãos. E quando isso aconteceu, diz o texto, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Então, se nós queremos repouso por todos os lados, se nós queremos a paz do Senhor por todos os lados, eu queria, meus irmãos, convidá-los a todos os dias de suas vidas, vocês buscarem a Deus, vocês escutarem a voz do Espírito Santo de Deus e se prostrarem mediante a sua voz. Eu queria convidar vocês a proclamarem a fé de vocês, a tempo oportuno, a tempo inoportuno. Eu gostaria de persuadi-los, meus irmãos, a não se conformarem com aquelas pessoas da sua casa que não buscam a Deus com você. Mas, sobretudo, eu quero encorajá-los a continuarem louvando e buscando a Deus, porque essa peleja, ela não é nossa, essa peleja, ela é de Deus. Assim, o reino de Judá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eu pergunto a você, você precisa de repouso por todos os lados? Você precisa gozar da alegria, da paz, da segurança por todos os lados? É isso que acontece conosco, quando nós nos dispomos a professar a nossa fé, a buscar ao nosso Deus e a nos submetermos à sua palavra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você, aonde quer que você esteja, em tempos desafiadores, em tempos de temor, em que nós buscamos repouso para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para a nossa igreja. Busque a Deus, escute a Deus, proclame a Deus e louve a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Faça a sua oração, ouça de pé, mas assimile com os seus joelhos dobrados, como Josafá fez com o povo de Judá. Deus abençoe você ricamente.